Todo nome tem uma história por trás, mas já parou pra pensar o porquê clubes como Inter de Milão, Liverpool, Arsenal, Bayern, etc. são chamados assim? Então nesse vídeo vamos ver como cada time da Champions ganhou o seu nome, o porquê de cada clube ser chamado do jeito que é. Começando com o Arsenal, que ganhou esse nome porque o clube foi fundado por trabalhadores de uma fábrica de munições chamada Royal Arsenal, em Londres. Sim, Arsenal vem de arsenal de munições mesmo, por isso que tem um canhão no escudo tem um deles. canhão no escudo dos caras. Acho que o Arsenal é o mais óbvio, né, cara? E para ser algo organizado, a gente vai ver a origem de cada um dos 36 clubes da Champions em ordem alfabética, do Arsenal até o Young Boys. Vixe Maria. Então, em ordem alfabética, o próximo é o Aston Villa, que foi fundado em 1874 por membros de uma capela chamada Capela Wesleyana Aston Villa. Aston é o nome do bairro que eles estavam, na cidade de Birmingham. Essa palavra vem do inglês antigo Easton, e significa lembra de povoado Peaky do leste. Blinders isso aqui. Agora a vila vem da localização daquela capela, num cruzamento com o mesmo nome. Saindo da Inglaterra, vamos agora para um que nome clube criativo, italiano, cara. a Atalanta, que ganhou o nome de uma heroína da mitologia grega. Os fundadores decidiram nomear o clube em homenagem a Atalanta Atalanta, eu já tava uma ligado. grande caçadora, símbolo de Tá força, acelerado sim, velocidade Arthur. e independência. Por isso que tá até no escudo deles. Agora, ainda Esse na da letra Atalanta A, eu já a tava ligado. E teve uma época que eu fui pesquisar o nome da Atalanta pra saber se tinha a ver com, sei lá, Atlanta, Atlântida. Por isso que eu já tava ligado. chega no Atlético de Madrid, que na verdade só tem esse nome por causa de outro clube espanhol, o Atlético de Bilbao. Pois é, isso porque lá no passado, o Atlético de Madrid foi criado por torcedores do Bilbao. Então fundaram o Athletic Club de Madrid, literalmente uma cópia. Mas de onde vem a palavra Madrid? É bem interessante, Porra. mas a gente vai ver isso mais pra frente quando chegar no rival deles. Mas outro rival do Atlético de Madrid é o próximo da lista, o Barcelona, que como o nome diz, vem da cidade de Barcelona. Mas o nome em si é muito antigo. Uma teoria é que a cidade foi fundada por um homem chamado Hamilcar Barca, que em homenagem à sua família, nomeou a cidade de Barcino. Depois os romanos começaram a chamá-la de Colônia Barcino. A partir daí, o nome evoluiu até se tornar Barcelona como conhecemos hoje. Então já vimos 5 clubes. Bora com... Tem uma curiosidade também, porque o apelido dos torcedores de Barcelona é Culers, né? Acho que muitos de vocês devem saber disso, mas eles são chamados de Culers porque lá no antigo estádio do Barcelona, há muito tempo, na hora que o mundo era todo em preto e branco, eles assistiam os jogos em cima de uma... Como é que eu posso dizer? O muro do estádio não era grande, tá ligado? Eles viam o jogo assim em cima da bancada, ficava todo mundo sentado lá com o cofrinho pra fora. Tá ligado? Quando você é meio gordelinha, você senta assim, o short dá aquela... short arrochado pra cacete. Aí as pessoas passavam lá perto do estádio do Barcelona, tava os caras todos sentados vendo o jogo do Barça com o cofrinho pra fora. Com os culos, né? Que é bunda em espanhol, é culo. Aí virou culé. Ó os culé! Ó os culé! Os caras passavam e falavam, ó os culé, tudo com os culé pra fora. Aí virou culé. Doideira, né, cara? Essa aí é foda. Essa aí é mais velha que a desgraça. Todo mundo que acompanha o futebol europeu tem a obrigação de saber essa. Mas é sempre uma boa oportunidade de contar essa história. 2x não, são bichos que eu tem não consigo literalmente entender, o nome cara. de uma empresa farmacêutica. Mas já isso parou aí pra pensar o mais porquê velho disso? que a Bom, velhice. na verdade, esse nome vem desde sua fundação. O clube foi criado em 1904 por trabalhadores da fábrica da Bayer, dando origem ao Isso aqui é Bayer muito 04. foda, cara. Eu pensei Isso aqui é muito foda. Porque não é como se, o clube existia e vendeu os naming rights pra fábrica, não. A fábrica que fundou o clube, entendeu? E isso aqui eu acho muito da hora. que eles tinham ganhado esse nome só depois de um patrocínio, mas não, vem da raiz do clube. Enquanto isso, Leverkusen é o nome da cidade. Mas ao contrário de Barcelona, Porque, por exemplo, para pegar um exemplo que existe no futebol atual, os clubes da Red Bull. Os clubes da Red Bull, eles foram vendidos para a Red Bull. A Red Bull compra o Bragantino e transforma em Red Bull Bragantino. Entendeu? Teve até recentemente um clube japonês, cara, que... Porra, o clube tinha uma identidade mó bonita, escudo bonito e tal. Aí... A Red Bull comprou, mudou a porra toda, cara. Ficou um negócio mó genérico. Nossa, foi triste, cara. Então... Esse caso aqui do Bayer Leverkusen eu acho bem mais legal. Leverkusen é uma cidade bem mais recente, ganhando esse nome em homenagem a um químico do século XIX chamado Karl Leverkus. Ainda tipo, o Olha aí. Bayer Leverkusen é o nome de uma empresa Essa eu não farmacêutica sabia, não. e de um químico. Além disso, muita gente confunde Bayer com Bayern, mas um não tem nada a ver com o outro. Bayern significa Bavária, o estado da Alemanha que eles ficam, enquanto que Munique é o nome da cidade. É literalmente time de Munique na Bavária.
Agora a origem do nome Munique vem do alemão antigo, que pode ser traduzido como monges. Por isso que tem um monge no Brasil na cidade. É por isso que às vezes vocês podem ver, dependendo do site, do veículo de imprensa, tem locais que colocam Bayern Mônaco. Entendeu? Porque Mônaco e Munique têm o mesmo significado. Agora, ainda na letra B, chegamos no Benfica, que na verdade é um o clube que Benfica veio da união de dois, Sport Lisboa e Sport Clube de Benfica. Lisboa é a capital de Portugal, onde tem um bairro chamado Benfica. Mas a verdadeira origem do nome é meio incerta. Uma das teorias é que vem do árabe Benafik, que significa bom lugar. Também pode ter vindo do latim benefica, que significa algo como bem situado. Enquanto isso, o Bolonha da Itália leva o nome da Bolonha. cidade. Mas essa é uma cidade muito antiga, então a origem do nome é debatida. Bolonha A eu principal gosto, teoria hein? é que vem da antiga palavra Macarrão. gaulesa bona, que significa fundação ou povoado. Macarrão fica A só partir o disso, grau. Bona virou Bonônia em latim e depois Bolonha. Mas esse não é o único clube com origens do latim. Um desses times é o Borussia Dortmund. Nossa, o nome Pois do é, Borussia quando o clube foi Dortmund, hein, criado, cara? Os fundadores se inspiraram em uma cerveja da época que se chamava Borussia Beer. Mas Borussia não é o nome inventado, é a palavra em latim do nome Prússia. E não tá escrito errado. Prússia era um país que existia onde hoje fica grande parte da Alemanha. Enquanto isso, Dortmund é o nome da cidade, que durante a Idade Média era chamado de Trotmund. Uma interpretação é que Trot se referia a um pântano, enquanto o Mund significava proteção ou área segura. Com o tempo, Caramba, Trotmund virou Dortmund. Agora já vimos a origem de 10 clubes. Bora continuar em ordem alfabética. Mas antes de Vocês já viram o nome do Borussia Dortmund? Olha o nome completo do Borussia Dortmund. Bauspiel-Verein Borussia 09V Dortmund. Esse aqui é foda, hein? letra C, a gente chega no primeiro time francês do vídeo, o Brest. Brest. Ele também leva o nome de sua cidade, mas a origem não é um consenso. Uma teoria sugere que ele vem de uma frase da língua bretã, Bergarest, que significa a ponta do castelo. Falando em castelos, a gente chega na Escócia pro Celtic FC. Não, Gabriel. Que, como o nome diz, é uma homenagem aos povos celtas. Os celtas foram povos da Europa que viveram em várias partes do continente há mais de 2000 anos. O Celtic é um dos poucos times europeus que não tem o nome de uma cidade. Esse aqui Enquanto me o lembra do Clube Guardião Brugge tem. Celta de E Yu-Gi-Oh! esse time da Bélgica tem o mesmo nome de sua cidade, Bruxelas. localizado no norte do país. O nome vem do antigo holandês Brugge, que literalmente significa ponte. É bem direto, só ponte mesmo. Agora o próximo clube já tem um nome maior, o Dinamo de Zagreb, da Croácia. Ele é o maior clube do país, conquistando o título nacional quase todo ano, mas só ganhou esse É o nome nos clube anos que 40. revelou Antigamente, a Croácia fazia parte da maldito Iugoslávia, Modric. e depois dos anos 40 foi muito influenciada pela União Soviética. E Dinamo era um nome muito comum na União Soviética. Até hoje tem vários clubes com esse nome, que vem do grego Dunamis, significando força ou poder. Enquanto isso, Zagreb é o nome da Tem um cidade, tanque de a guerra que se chama Dinamo, se eu não me engano, né? capital da Croácia. Mas a origem do nome é mais incerta. Uma teoria sugere que vem da palavra Zagreb, que significa sacar ou cavar. Continuando, depois do Dinamo de Zagreb, chegamos em outro clube fundado naquele período socialista da Europa, o Estrela Vermelha. Em 1945, na antiga Iugoslávia, um grupo de estudantes formou uma sociedade esportiva, chamando de Estrela Vermelha. Mas teve discussões se deveria chamar Estrela Azul, Estrela do Povo ou até Stalin, mas acabou sendo Estrela Vermelha. Além disso, em 1945, a Iugoslávia adotou um governo socialista que incluiu uma estrela vermelha na bandeira, e então o nome do clube acabou se alinhando com o regime da época. Agora o próximo clube da lista é o Nossa. Feyenoord, que diferente da maioria dos times, tem o nome do seu bairro. Na cidade de Rotterdam, na Holanda, tem um bairro literalmente chamado Feyenoord, sim, com IJ. O nome dele surgiu lá no século XV. A história conta que um homem chamado Feye deu seu próprio nome para uma velha represa na área, ou Oord em holandês Cara, é antigo. ególatra, né? Juntando, ficou Feyenoord, Feyenoord. Aí O quando próprio surgiu o nome clube, do local, também era velho. chamado dessa mesma maneira. Mas pessoas de fora da Holanda não sabiam como pronunciar esse IJ. Então em 74 mudaram para Feyenoord com Y. Assim quem não fala holandês consegue saber como pronuncia. Saindo da Holanda, a gente chega É na igual o Espanha. sentido do Cruyff, né? Que o nome do Cruyff no original ele se escreve com IJ, mas aí eles mudaram para um Y para facilitar para as pessoas de fora da Holanda. Pra falar da origem do nome dele, do time que tá jogando a Champions pela primeira vez em sua história, o Girona. Pois é, eles nunca tinham disputado. Aí como muitos times desse vídeo, compartilham o nome de sua cidade, localizada na Catalunha, perto de Barcelona. Aí muito tempo atrás, na era romana ainda, a cidade era chamada de Gerunda. Uma teoria sugere que Ger Gerunda. significava algo como rio ou água. Com o tempo, Gerunda virou Girona que conhecemos hoje. Mas com certeza, minha história de nome favorita é a do próximo time, a Inter de Milão, Nossa, que tem um nome muito Inter. interessante. Na verdade, tem uma história ligada com seu rival. Lá no início dos anos 1900, o Milan já existia, mas eles só permitiam jogadores italianos no time, e estrangeiros ficavam de fora. Isso deixava algumas pessoas chateadas, dizendo que os jogadores de fora também deviam poder atuar no clube. Essa briga, digamos assim, causou uma divisão, fazendo alguns jogadores saírem para formar o seu próprio clube, um time que também aceitaria estrangeiros, Cara, chamado tem Futebol muito clube que se originou desse jeito, né?
De tipo, antes era um clube só, aí deu alguma treta e se formou outro. Tipo o Liverpool. O Liverpool se originou desse jeito, né? Era o Everton primeiro. Aí rolou uma treta lá, o cara saiu, fundou outro clube e esse clube virou o Liverpool. Futebol Clube Internazionale, literalmente significando internacional. Foi aí que começou a rivalidade. Mas sobre a origem do nome Milão, vamos ver mais pra frente. Então agora chegamos na metade dos times. Se tu já achou interessante até aqui, a gente ainda vai ver a origem dos nomes do Liverpool, Real Madrid, Milan e muito mais. Agora falando em times da Itália, a gente chega no maior campeão italiano, a Juventus. Você sabia que Juventus e Juventude têm muito mais em comum do que tu imagina? Pois é, porque esses dois nomes significam literalmente a mesma coisa. Juventus vem do latim Juventus, que significa juventude. O clube foi fundado por jovens estudantes de uma escola em Turim. Então sim, Juventus é a tradução de juventude. Continuando, a gente chega no Agora eu fiquei chocado. Por essa eu não esperava. O Lille, que assim como a maioria dos times, leva o nome de sua cidade. Essa cidade no norte da França foi fundada em uma área cercada por água e pântanos. Por isso foi chamada de ilha, que em francês antigo era l'Isle. Com o tempo, o nome evoluiu para o que conhecemos hoje, Lille, ou seja, o nome significa ilha. Mas na Champions, o Lille nunca sequer passou das oitavas de final, enquanto que o próximo clube da lista Borussia é ex-campeão, o Liverpool. Será que passa o agora? Liverpool é considerado por muitos o maior time da Inglaterra, com um nome que também faz referência à água. O nome é muito antigo e existem poucos registros de antigamente, mas uma das teorias é que vem das palavras do inglês antigo Liverpool. Liver significava água lamacenta e pool, poça. Então literalmente é poça de água lamacenta. Pois é, eu esperava algo mais bonito. Seguindo em ordem alfabética, logo depois do Liverpool, aí chega no Manchester City. Esculachou o time que o Liverpool, rivalizou com cara. ele nos últimos anos. Bom, Manchester City é literalmente cidade de Manchester. Mas de onde que Já vem esse sim, nome? Pingu. Lá nos tempos romanos, a cidade era chamada de Mamucium, que significa lugar da colina em forma de seio, em referência ao local onde o forte original foi construído. Nossa, Com o que tempo, nome o nome evoluiu merda, pra cara. Mamessiastre e pra finalmente Manchester. Aí uma curiosidade, em 2023, quando o City Peraí, conquistou peraí. o continente, Manchester virou só a Então, lugar da colina em forma de seio. Então, o man de Manchester vem de mama? Ok. Essa informação é bem curiosa. Aí uma curiosidade, em 2023, quando o City conquistou o continente, Manchester virou só a segunda cidade europeia a ter dois clubes campeões de Champions. Sim, só a segunda. A primeira foi Milão, casa da Inter e do Milan. Bom, a gente já viu por que a Inter tem esse nome, então agora vamos pro seu rival. IAC literalmente significa Associação de Futebol, enquanto que a palavra Milão tem raízes muito mais antigas. A cidade foi fundada pelos celtas com o nome de Medellanon, que significa no meio da planície. Pô, cara, pior que é um vídeo pra falar da origem do nome dos clubes, mas acaba que também vira muito a origem do nome de cidade, né? Porque, tipo, se você perguntar qual é a origem do nome do Milan, é porque é o nome da cidade do clube. Pronto, você para por aí. Só que aí ele responde outra pergunta. Beleza, então qual é o nome da origem da cidade do clube? Aí ele vai e responde. Então, é como se fosse duas curiosidades em uma. Aí mais tarde, os romanos a chamaram de Mediolanum, com o mesmo significado. Então com o tempo, Mediolanum virou Milão. Até aqui a maioria dos times tem o nome de sua cidade, mas o próximo Sim. vai além, porque tem o nome do seu país, o Mônaco. Muita gente talvez nem saiba, mas Mônaco não é uma cidade, e sim um país independente, mas com Principado. só um time profissional. O país também é muito antigo, com esse nome porque os gregos antigos chamavam esse lugar de Monoikos, significando casa única. Com o tempo, Monoikos se transformou em Mônaco. Muito louco pensar que o nome de um clube foi influenciado pela maneira que os gregos antigos chamavam o lugar. Mas agora, ainda na Ligue 1, Loucura. a gente chega no Paris Saint-Germain, que tem esse nome porque lá no ano de 1970 Que surgiu nome, da união hein? de dois clubes. O recém Seria o Paris Saint-Germain o clube com o nome mais bonito da Europa? Eu acho que é um dos, hein? É um nome bem bonito, cara. Paris Saint-Germain. criado o Paris FC e o Stade Saint-Germain. Esse Saint-Germain vinha de uma cidade próxima, chamada Saint-Germain-en-Laye. Essa cidade foi nomeada em homenagem a um bispo chamado Germain, que viveu lá no século IX. Enquanto isso, o nome da capital, Paris, vem de uma antiga tribo que viveu na região, chamada de Parissi. Agora, depois do PSG, a gente chega no PSV, que é uma sigla Esse para aqui também Philips tem Sport nome Feminino, de fábrica, né? A Philips, assim como o Bayer Leverkusen. ou em português, Associação Esportiva Philips. Se tu acha que Philips se refere àquela marca de eletrônicos, tá certo. O clube foi fundado no início do século XX por trabalhadores da fábrica da Philips, literalmente. Esses Assim- trabalhadores de fábrica gostam de fundar clube, né? Tem várias histórias assim, cara.
Pô, dá pra fazer um vídeo som compilado. Clubes que surgiram através de trabalhadores de uma fábrica. Acho que lá no começo do século passado, ou no final do século retrasado, era mais comum do que parecia que os caras estivessem lá trabalhando, tá todo mundo puxando ferro lá, todo mundo cansado. Aí do nada o cara fala: e se a gente fundasse um clube? Ótima ideia! Vamos agora abandonar nossos trabalhos, vamos jogar bola, foda-se. Cara, é muito doido essa porra, né, cara? Cara, o futebol não era nada naquela época, era só um joguinho. Aí você pensa, cara, por causa de uns brother que se juntaram e disseram: eu vou formar um clube de futebol pra nós jogar bola com os cabas. Pra nós brincar, jogar bola, espairecer a cabeça. Aí 100 anos depois, o torcedor desse time tá irritado, tá puto, tá quebrando a cabeça. Tá passando noite em branco. Tá perdendo o cabelo. Por causa do clube, cara. Futebol é foda, cara. Não tem como. E como clube, a empresa também foi fundada na cidade de Eindhoven, na Holanda. Interessante como o clube ainda carrega o seu nome original depois de tantos anos. E tomou Agora o 7 a 1 próximo do time Arsenal. também vem de uma empresa, Eita, o nós. RB Leipzig. Mas ao contrário do que muita gente pensa, RB não significa Rasenball Red Bull. Sport, né? Na verdade, significa Rasenball Sport, ou em português, esporte de bola na grama. O nome é meio estranho, mas é que assim porque beleza. tem uma regra na Bundesliga que proíbe... Isso aqui é uma sacanagem, né? A Bundesliga proíbe o name rights. Eles vão e falam: ah, não, o RB não é de Red Bull. O RB não é de Red Bull, é de Rasenball. Ah, O clube tem nome de empresas, a não cara ser que a é empresa foda. patrocine o clube por mais de 20 anos. Então a Red Bull teve que contornar essa regra para manter o RB no nome. Enquanto isso, o nome da cidade de Leipzig vem de uma árvore. O antigo povo eslavo da região chamava essa árvore de Lipa, o que inspirou o nome da cidade. Com o tempo, o nome evoluiu para Leipzig como conhecemos hoje. Mas enquanto Leipzig teve que adaptar o seu nome, o seu irmão, Red Bull Salzburg, não teve esse problema. Na Áustria não tem essa regra para o uso do nome, então puderam ficar com a identidade da Red Facilitou, Bull. Bom, pelo menos no campeonato austríaco. Além disso, a cidade de Salzburg é do lado onde a própria Red Bull é sediada. Pois é, esse nome é uma combinação de duas palavras, Salz e Burg, que literalmente significa sal e fortaleza. Esse aqui era um Isso se hambúrguer refere ao salgado. castelo e aos barcos que transportavam sal pelo rio no passado. Hoje em dia o Salzburg joga Champions todo ano, mas nunca conseguiram ir longe. Enquanto isso, o próximo time da lista é o Salzburg tá no maior Mundial, campeão com Salzburg tá no Mundial. 15 títulos, o Real Madrid. Mas mesmo com esse nome marcante, eles não foram fundados assim. O clube começou só como Madrid FC. Até que em 1920, o rei Alfonso XIII deu pro clube... Aqui vai uma curiosidade pra vocês. Lá na Espanha é muito mais comum chamar o Real Madrid só de Madrid mesmo. Eu não sei por que no Ocidente se criou o costume de... No Ocidente. Eu não sei por que aqui nas Américas, fora da Europa, se criou o costume de chamar de Real. Porque, por exemplo, lá na Espanha, o clube que é chamado de Real é a Real Sociedad, né? A Real Sociedad ela é mais chamada de a Real, La Real, La Reale. E o Real Madrid é o Madrid, só o Madrid. Mas aqui, se você fala Real, ninguém acha que é a Real Sociedad, é o Real Madrid. o título Real, adicionando o nome e a coroa pro escudo. Com isso, Madrid virou Real Madrid. E como tu sabe, Madrid é a capital da Espanha. Mas de onde que vem essa palavra? Bom, acredite se quiser, mas a principal teoria da origem é que ele vem do árabe. A cidade foi fundada no século IX por um homem chamado Emir Muhammad I. Aí na época, a região tinha muitas por nascentes isso de que o água. Cristiano Ronaldo foi Então jogar na chamam Arábia de Meirit, Saudita, cara. que significa Ele é muito nascente ou madridista. fonte. Com o tempo, Meirit virou Madrid. Olha só. Continuando, a gente chega no time ucraniano que sempre disputa a Champions, o Shakhtar Donetsk. Fundado em 1936 na União Soviética, É o Madrid, o cara. Shakhtar era associado com mineiros de carvão. Assim, a O nome coroa Shakhtar fica, cara, literalmente significa mineiro de carvão. Por isso que no escudo tem duas ferramentas de mineração. Na época, a mineração era a base econômica da região de Donetsk, então o clube representava os trabalhadores de lá. Continuando, a gente chega de no novo. clube da Eslováquia, o Slovan Bratislava. Coitado do Slovan Slovan, significa tomou o tanta povo eslavo, porrada um grupo de na pessoas fase da de Europa, liga. enquanto que Bratislava é a capital do país. O nome tem origem em uma vila medieval chamada de Castelo de Bratislav. E essa é só a segunda vez na história que ele disputou a Champions, sendo a primeira aparição desde os anos 90. Boa noite, Marcos. Pois é. Agora o próximo clube é o maior da República Tcheca, o Sparta Praga. Esse Grande. clube foi nomeado em homenagem àquela antiga cidade grega do chamada Superman. Esparta, onde os guerreiros eram conhecidos por sua força e resiliência. Se tu viu Pô, o filme aí- Os 300, conhece bem. Essa aí eu Enquanto poderia isso, imaginar. Praga é a capital do país, que vem da palavra eslava antiga pra, que significa cachoeira ou correnteza, representando o local onde a cidade foi fundada.
Saindo da República Tcheca, voltando nada a para ver com Praga, Portugal, então? onde a gente encontra o Lamentável. Sporting. Mas dessa vez o nome é bem direto. Sporting é esportivo em inglês. Então Sporting Clube de Portugal é literalmente clube esportivo. Mas o próximo clube já é menos conhecido. O Sturm O Graz. Sporting. Esse clube é da Áustria e não jogava uma Champions desde Do esporte, pessoal. É isso aqui, pronto, acabou. 2000. O nome Tem dele é muito bem o que diferente, dizer, né? mas Graz é a cidade que fica. Enquanto que Sturm significa tempestade em alemão, simbolizando força e intensidade. Show de bola, Marcos. Agora, falando em alemão, chegamos no Stuttgart, um time que também leva o nome de sua cidade. E a cidade de Stuttgart, no sudoeste da Alemanha, foi fundada no século X como local para criar cavalos de guerra. Por isso, originalmente foi chamada de Fazenda de Reprodução, ou em alemão antigo, Stuttgarten. Aí com o tempo foi evoluindo até o nome de hoje. Agora chegamos no último clube, o Young Boys, da Suíça. Mas o motivo por trás desse nome é bem peculiar. O Young No final do Boys. século XIX, um dos melhores clubes da Suíça era o chamado Old Parece Boys, nome de boy band, traduzindo né? Garotos Velhos. Aí nisso, um grupo de estudantes queria rivalizar com eles, então criaram o oposto, chamado Young Boys. Parece que você vai ter uma filha e um dia ela vai chegar pra você, pai, me dá dinheiro pra eu ir no show do Young Boys. Garotos Jovens, acredite ou não. Até hoje esse Old Boys existe também, mas tá na 5ª divisão suíça. Pois é. Pô, isso aqui me lembra aquele meme. Cara, você imagina o clássico. Pô, tá na 5ª divisão, que merda, velho. Mano, eu pararia pra fazer live react do clássico Young Boys contra Old Boys, cara. Pô, seria foda. Seria melhor ainda, cara, se o Old Boys fosse um monte de velho, idoso. E o Young Boys fosse uns moleque velho, adolescentes. Ô, velho, lamentável, cara. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai Show de gostar bola. desse aqui também. Lembrando que eu tô procurando novos jogadores pro meu time no Futebol Team. Se tu aceita o desafio, vou deixar o link na descrição. Tá aí, rapaziada. Muito interessante o vídeo, cara. Soccer JM. Muita Dos coisa aqui que eu 50 não países da sabia. Europa. Muita coisa mesmo. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo de infoentretenimento. O canal aí tem quase 1 milhão de inscritos, né? Não é um canal pequeno. Mas quem ainda não conhece, quiser se inscrever, tá aí o link no chat, beleza? Soccer JM.